Olá, muitos bem-vindos aqui à nossa série Rede da Construção Digital em Casa, RCD em Casa. O nosso convidado de hoje é o Caio Bonato, fundador e CEO da TecVerde, a nossa empresa líder aqui em industrialização da construção, que trabalha em wood frame. Caio Bonato, dê boas-vindas aqui aos nossos espectadores, telespectadores da Rede Construção Digital. Boa tarde, Bob. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aí bater esse papo com você e falar um pouco de como que a gente está inovando na construção civil e trazendo um pouco mais de industrialização e sustentabilidade para o setor. Muito bem. A ideia hoje é que o Caio Bonato nos apresente aqui como que nasceu a TecVerde, como que é o sistema construtivo que ele desenvolveu, né? Teve essa ideia e como é que foi a jornada dele na implementação disso no Brasil, que dificuldades ele encontrou, até ele chegar onde ele está hoje, onde é que se posicionou a TecVerde, que hoje está muito focado na habitação econômica. Ele contar um pouquinho dessa história e a gente entrar depois nos detalhes técnicos, de como que é o wood framing, que insumos ele tem utilizado, como é que é o processo dele de fabricação. Eu tive o prazer de estar com ele lá na fábrica, no Paraná, é fantástico, recomendo a todos que façam uma visita, é algo super moderno, inovador, uma fábrica que dá orgulho à engenharia brasileira. Então, Caio, queria que você contasse um pouco como nasceu a ideia, como que você teve essa inspiração de montar, que fonte você bebeu inicialmente, se foi fora do Brasil, como é que surgiu essa ideia do wood framing e como é que você chegou. Vai contando um pouquinho dessa história, eu vou te provocando aqui para os nossos telespectadores compartilhar com todos eles como é que foi essa sua jornada. Há quanto tempo? Vai, a bola está contigo. Tá legal. Bom, a TecVerde nasceu há 11 anos atrás, enquanto eu e meu sócio, a gente era estudante de engenharia civil aqui na Federal do Paraná. Eu costumo brincar mas meu pai, ele é engenheiro civil, ele tem até hoje uma construtora, uma incorporadora, e eu brinco que o meu primeiro brinquedo foi um baldinho e um martelo. Eu adorava, a gente morava no litoral do Paraná, eu adorava ir no canteiro de obras, catar os pregos tortos, levar para casa, a gente morava numa casa de madeira na época, desentortar esses pregos e depois levar de novo para a obra com meu pai. Assim, era o meu prazer. Hoje isso tem outro nome, né? Trabalho escravo infantil, mas naquela época acho que um pai podia fazer isso com o filho. E eu falo isso porque eu cresci num canteiro de obras, né? E o meu herói sempre foi o meu pai. E quando eu entrei para engenharia civil, depois de a vida inteira ter sonhado ser engenheiro, eu entrei para engenharia civil depois do primeiro ano. Eu tive uma desilusão muito grande. Assim. Eu quase larguei a engenharia civil. Eu me via preso a um paradigma que parece que nada era possível mudar. O curso era sempre, parece, muito, muito travado. A gente estava naquela época falando bastante em base de pirâmide, economia para base de pirâmide, como é que se ia resolver os grandes problemas sociais do mundo. No Brasil, Minha Casa Minha Vida estava começando, e quando você olhava para o lado, você via todo mundo, parece que tentando fazer mais da mesma coisa, parece que inovar no setor era quase que um tabu, e aquilo me causou uma frustração bem grande na época. Eu tranquei o curso de engenharia civil, fui morar fora, fui para Nova Zelândia, lá eu morei 1 ano aprendendo inglês, trabalhei em obra, limpando obra, carregando materiais. Tive um episódio bem interessante na minha vida que eu fiz o papel de um Power Ranger, de um vampiro num episódio do Power Ranger. Então, um negócio que eu nunca imaginei fazer na minha vida, eu fiz lá.
E quando nessa experiência da Nova Zelândia, eu tive contato com um universo bem diferente de construção que eu não conhecia ainda, né? Lá já se falava muito em sustentabilidade naquela época, eles usavam diversas outras tecnologias para construir de forma mais rápida, né? É um país abalado por terremotos constantemente, então eles é muito parecido com o Japão, eles tinham que ser muito eficientes na construção, na industrialização, porque tem pouca mão de obra também no país, tem pouco insumos, né? É uma ilha afastada de tudo. E quando eu voltei para o Brasil, me veio essa ideia à cabeça. Falei, pô, será que talvez ao invés de a gente desistir do nosso setor e das mudanças que a gente gostaria de ver no setor, a gente não tem uma oportunidade aqui de ser protagonista nesse processo, de implementar, de empreender as mudanças que a gente gostaria de ver no nosso setor? Foi a partir dessa pergunta que eu fiz a pergunta para 2 outros amigos, colegas de curso, e junto a gente se abraçou a essa causa. A gente decidiu empreender um negócio focado em tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Então, antes de qualquer tecnologia, né, a TecVerde nasceu a partir de um propósito muito forte, o propósito de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. O uso do wood-frame foi basicamente uma consequência desse processo, né? Uma consequência desse propósito, assim, um desdobramento já. A gente pesquisou durante 1 ano e meio tecnologias que tinham disponíveis no mundo inteiro para que fossem mais industrializadas e sustentáveis. A gente acabou chegando numa tecnologia que já era muito usada, né, nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Japão, na Europa, África do Sul, Austrália, que era o wood frame. Em cada uma dessas regiões, ela tinha um nível maior ou menor de industrialização. A gente percebeu logo de cara que seria importante a gente se inspirar no que era feito lá fora, mas adaptar tudo isso à realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro em termos de normas, de desempenho que as edificações precisam ter, aos nossos climas, e são aos nossos climas porque a gente tem, se eu não me engano, são 5 zonas bioclimáticas diferentes no mesmo país, né? Desde um clima tropical até um clima de deserto quase em algumas regiões. A gente teve que adaptar a tecnologia às nossas redes de fornecedores, a cadeia de fornecedores que tinha desenvolvida no Brasil, e principalmente a nossa cultura. Como que um brasileiro gosta de ter a sua casa em termos de estética e de usar a sua casa, né? E a partir de todas essas variáveis, a gente começou um processo de transferência de tecnologia de fora para o Brasil, né? A gente fez parcerias com 34 empresas e institutos de tecnologia no mundo inteiro, muito incentivado pela Federação das Indústrias e pelo Senai. A gente firmou uma parceria com o Instituto de Tecnologia do Canadá, chamado BCIT, fica em Vancouver, e com algumas empresas apoiadas pelo Ministério da Economia da Alemanha para transferência de tecnologia, principalmente atrelada a processo de produção. Isso em 2008, 2009. Durante 1 ano e meio também a gente fez essa transferência de tecnologia de lá para cá, fazendo todas essas adaptações que eu comentei. Ainda bastante jovem, né? A gente, na época, ainda era estudante de engenharia. A gente montou uma empresa, ainda como estudante, para realizar esse trabalho. Depois, se for o caso, eu posso contar um desses episódios aí que foi até bem engraçado, de como foi a implementação da primeira fábrica, a produção da primeira casa. Se for o caso, depois eu posso contar, tem uma história bem engraçada. E a gente implementou a primeira fábrica com uma capacidade de produzir cerca de 1 ou 2 casas por mês. Eram casas, na época, de médio, alto padrão, focadas nos condomínios fechados, sul e sudeste do Brasil. A gente desenvolveu alguns modelos de casa com arquitetos que tinham renome aqui na região, e a gente vendia essas casas pela internet. A pessoa conseguia entrar num site, escolher a casa, customizar essa casa
e ter a casa pronta em, sei lá, 3 meses a 6 meses, dependendo do tamanho da casa. Era algo bem inovador para a época. E a gente também, nesse processo, enfrentou alguns desafios que não foram só técnicos, né? A gente, depois de ter implementado a primeira fábrica, ter realizado todos os investimentos, ter lançado o negócio, a gente se deparou com um desafio que era financeiro. A gente viu que era proibido se financiar casas com uma tecnologia inovadora no Brasil. E aí foi outro, assim, a empresa quase quebrou diversas vezes nessa trajetória por conta disso. A gente, diversas ocasiões, teve que mandar todos os operários de produção embora, porque a gente não conseguia arcar com os custos dessas pessoas, porque a gente não tinha financiamento para financiar as casas para o nosso cliente final, né? E lá no início a gente conseguiu daí desenvolver uma parceria com o Banco Santander, onde a gente desenvolveu a primeira linha de crédito para casas de médio e alto padrão. E depois de alguns meses, alguns anos, na verdade, em 2014, a gente conseguiu terminar a homologação do produto para o Minha Casa e Minha Vida, né? Dentro do Ministério das Cidades, ainda existia o Ministério das Cidades, a gente conseguiu homologar dentro do Comitê SINAT a tecnologia para casas térreas, depois sobrados, depois prédios de até 4 pavimentos, que é o que a tecnologia consegue atender hoje, financiado por qualquer recurso dos bancos públicos aí, né? Ô, Caio, então, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu interromper aqui e fazer uma pergunta aí. Nesse momento, a primeira fábrica que você montou foi que ano? 2008, 2009? Foi em 2009, e a primeira casa que a gente produziu foi no começo de 2010. Mas já com aquela planta aquela fábrica que você tem hoje, a mesma ou era outra planta de fabricação? Era completamente diferente, era quase que 1/10 da fábrica que a gente tem hoje, né? Era uma fabriqueta, tá. A gente conseguia produzir 1 ou 2 casas por mês. Hoje a gente consegue produzir nessa fábrica 4.500 casas por ano, né? Então, a fábrica ela foi ganhando com o tempo um nível de automatização bastante grande, e muito disso por conta da homologação da tecnologia para o Minha Casa e Minha Vida, né? Que foi onde a gente encontrou a melhor estrada para a gente trafegar com uma tecnologia industrializada e nos últimos anos, né, onde os setores residenciais horizontais aí de média a alta renda talvez passaram por mais dificuldade do que o setor econômico, né, onde os volumes eram sempre maiores e a gente podia se utilizar do nosso benefício de indústria nesse segmento mais econômico de uma forma um pouco mais fácil, mais evidente do que no setor de média e alta renda. A tecnologia é a mesma, então o que você foi evoluindo foi no processo de automatização da fábrica? Você mudou o maquinário? Qual foi a mudança do processo fabril de 2000? É um processo bem interessante, Bob, porque quando a gente fala de indústria, a maioria das pessoas tende a achar que você melhora uma indústria comprando mais máquinas, né? E, na verdade, para nós, as máquinas de 2014 até agora são quase as mesmas. Sim. O que a gente teve foi um processo, uma evolução muito grande em engenharia. Engenharia de duas formas, né? Engenharia de produto e de processo. E numa indústria, por exemplo, a indústria automobilística, que é a nossa grande referência, da onde vem boa parte da nossa engenharia, inclusive, né? Boa parte da nossa engenharia vem da indústria automobilística e não da indústria da construção. Numa indústria como essa, você tem um processo muito integrado entre o desenvolvimento de produto e o processo de produção, montagem, cadeia de fornecedores, homologação de fornecedores, até que esse produto seja entregue para o cliente final e você consiga rodar, depois disso, um processo sistêmico de controle de qualidade, de pós-venda, né? É um processo que é integrado de cabo a rabo faz anos, né? A nossa indústria não funcionava assim. A indústria da construção civil como um todo não funcionava assim, né?
E a gente também não funcionava assim. E os nossos maiores ganhos de produtividade, de qualidade, vieram quando a gente começou a integrar cada vez mais esse processo. Então, a nossa fábrica quadruplicou de produtividade nos últimos 4 anos. Isso é bem interessante. A gente consegue produzir hoje com as mesmas máquinas 4 vezes mais casas do que 4 anos atrás. E não é por compra de máquina ou por colocar mais gente na linha de produção, a mesma quantidade de pessoas, inclusive, na linha de produção. Isso porque a gente começou a pensar como indústria. A gente começou a modularizar componentes. De novo, esse é outro conceito que vem da indústria automobilística. A gente teve uma mentoria bem interessante com um mentor nosso da Endeavor, que era diretor de inovação global da Whirlpool, onde a gente trabalhou muito isso. A gente quebrou o produto casa e prédio social em diversos componentes. A indústria branca, por exemplo, fez isso nos últimos anos, né? Você tem uma ideia, a Whirlpool tinha 10 mil tipos de dobradiças no mundo para conseguir fabricar as suas geladeiras, forno, micro-ondas, máquina de lavar roupa, tal. Hoje, são, se eu não me engano, 10 ou 20 dobradiças, né? Sim. Então, o nível de padronização dos componentes trouxe um ganho de custo, de qualidade, de processo de homologação de fornecedores e tal, de uma outra ordem. A gente fez a mesma coisa para o nosso produto. Para a gente conseguir entregar mais produtividade e um produto de mais qualidade de forma competitiva, a gente teve que passar por esse ciclo de ter uma engenharia baseada em componentes, ter uma indústria pensada em ser uma montadora quase, e uma engenharia que pensa lá na origem como que esse produto vai ser produzido, transportado, montado, que tipo de insumos ele já pode considerar que estão homologados para ele se utilizar no desenvolvimento desse produto, sempre se utilizando os componentes mais padronizados possíveis. E isso sem você restringir o design do produto, né? É a mesma coisa você pegar, por exemplo, um Citroën e um Peugeot, são carros, ou um Audi e um Volkswagen, são carros que se utilizam das mesmas plataformas, praticamente dos mesmos fornecedores, dos mesmos componentes, só que tem designs, tem experiências completamente diferentes. No nosso caso, é a mesma coisa. Assim, a nossa engenharia pensa hoje com essa cabeça. E eu acho que esse hoje é o nosso maior ativo. Não são as nossas máquinas, não é a tecnologia da parede em si, é como que essa engenharia funciona. E, obviamente, nesses últimos anos, né, as ferramentas que você tem disponíveis para isso, a maturidade até dos profissionais no mercado para isso é outra, né? Hoje você tem ferramentas como o BIM, que há 4, 5 anos atrás, a realidade era outra, né? Você não tinha tanta mão de obra já formada, os softwares ainda eram incipientes comparado com o que você tem hoje em termos de integração e tal. Então, hoje, acho que o mercado tem um cenário perfeito para trabalhar a industrialização, porque a gente tem profissionais disponíveis com essa cabeça, a gente tem a necessidade do mercado pedindo por mais produtividade, né? A industrialização tem tudo a ver com produtividade, e a gente tem softwares, ferramentas que nos possibilitam ser muito eficientes nessa jornada, de projetar um produto, planejar, controlar o processo inteiro. Entendi. Aí você fez essa evolução em termos de engenharia, o maquinário basicamente é o mesmo, só que você trabalhou muito com a engenharia de produção. E a engenharia do produto, como é que se encaixa dentro dessa... Ou você trabalhou simultaneamente engenharia de produto e engenharia de processo? Eu acho que tudo que eu falei é sempre por as duas engenharias andando de forma integrada. Né? Produto e processo sempre andando junto. É Lean total, desde o D0, as duas coisas trabalham juntos, inclusive com a visão do cliente. Né? A gente pluga a visão de processo, de produto, de fornecedores e do cliente
numa mesma, vamos dizer assim, plataforma de desenvolvimento. Se isso não acontece, é muito difícil no final desse ciclo você sair com um produto que é competitivo. Às vezes você até sai com um produto que é industrializável, mas talvez não competitivo, ou não atendendo a demanda do mercado, não atendendo a especificação do cliente. A gente está falando de um produto, né, que ele é bastante inovador, na composição das paredes, dos materiais, na forma que ele é produzido, que a obra é executada, mas no final do dia, esse produto atende em 100% as necessidades do nosso cliente. Quando eu falo o nosso cliente, é o cliente final mesmo, a pessoa que vai usar a casa lá. Atende 100% as necessidades desse cliente. A primeira coisa que a gente fez quando a gente foi desenvolver o nosso produto foi perguntar para esse cliente como que a casa dele precisava ser. Como que ele usava a casa, como que ele iria realizar as manutenções nessa casa. E a gente desenvolveu, adaptou um produto que atendesse a todas essas necessidades. A estética da casa, ela se parecer com uma casa de alvenaria, ela ter revestimentos como de uma casa de alvenaria, a pessoa poder fixar os móveis em qualquer lugar da parede, né, e não ter lugares específicos para isso, ela poder lavar a casa com balde de água, por exemplo. Essa foi uma demanda no Minha Casa Minha Vida. Eu nunca imaginei que uma das principais demandas era, que eu preciso lavar a casa com mangueira ou com balde de água. Eu nunca imaginei que isso era uma coisa tão importante assim para uma família de baixa renda no Brasil. Todo o produto teve que ser adaptado para o uso do brasileiro e para a demanda cultural desse brasileiro, né? A sensação das paredes, o isolamento acústico, térmico, a sensação das lajes, né? Num prédio, você tem lajes, tem uma família morando sobre a outra. Então, a sensação de robustez dessa laje, isolamento acústico entre os apartamentos, os layers de concreto que a gente usa nas lajes para dar a sensação de laje de concreto mesmo, tudo isso foi adaptado à cultura do brasileiro desde o dia zero, assim. E hoje, Caio, só para o telespectador entender, porque se a gente fala wood frame de uma forma genérica. Hoje, o wood frame da Tec Verde, o que compõe? O que você entrega? O painel é composto de quê? O que é incorporado no produto final? Vamos pegar um térreo mais 4 que você entrega hoje, que eu na visita que eu fiz, eu vi lá o conjunto habitacional que você entregou. Descreve aí o que incorpora no produto lá. O que entra Legal. E o que sai no final. No final o que sai é um prédio, um apartamento ou uma casa que atende a 15575 integralmente em nível superior em diversos itens, né? Então, no final do dia, é um imóvel como qualquer outro. Uma casa que se parece e que você usa como uma casa de alvenaria, que eu acho que é o grande padrão do mercado, né? Até bem diferente do que, por exemplo, parede de concreto, que às vezes você tem que usar... tem algumas situações diferentes para você conseguir fazer uma manutenção numa hidráulica, numa elétrica, para você conseguir fixar os móveis ou tirar uma parede do lugar. No nosso caso, a gente tentou sempre focar no cara poder ter a estética e o uso do imóvel igual um imóvel convencional. E como ele é feito, né? A gente produz paredes, lajes e coberturas como elementos numa fábrica. Então, essas paredes, elas saem de fábrica com boa parte dos revestimentos já executados, com as janelas, contramarcos executados na fábrica, todas as instalações elétricas, hidráulicas, inclusive com a fiação já passada, com a base dos registros já instalados, tudo isso em fábrica. Tudo isso é transportado daí em painéis até a obra, e na obra esses elementos são montados e daí sim feitos os acabamentos finos finais, que é basicamente colocação de cerâmicas, pintura, em alguns casos o forno vai pronto e o telhamento da cobertura, né, a grosso modo. E os acabamentos daí elétricos e hidráulicos são feitos
cerca de 80% do processo de agregação de valor é feito de forma industrializada. Então, essa é uma coisa interessante. A gente monta uma casa com 4 pessoas em 1 hora, e um prédio em 1 semana com 7 pessoas. Então, é um processo muito rápido lá na ponta de montagem. As paredes, elas são... As pessoas, às vezes, a gente escuta a gente falar casa de madeira ou prédio de madeira. Não é um prédio de madeira e nem uma casa de madeira, né? Casa de madeira, essas casas que você via no Brasil na década de 30, sei lá, de 60, de tábua e mata-junta, né? É uma tecnologia muito mais sofisticada que isso, né? A madeira é um dos elementos estruturais, está dentro desses painéis. Sobre essa madeira, você tem chapas de USB nas 2 faces. Na face externa, você tem uma membrana que controla a umidade e vapor, uma membrana hidrófuga, que não deixa a umidade entrar, mas deixa a umidade sair. Sobre essa membrana, você tem uma chapa de cimento, e sobre a chapa de cimento, você tem daí o revestimento que você quiser. Pintura lisa, textura, pedra, cerâmica, o que você quiser. Na face interna, da mesma forma. Você tem daí a USB, uma chapa de gesso sobre essa chapa de USB, onde você também pode aplicar o revestimento que você quiser. A laje, ela é composta por uma estrutura também de madeira, uma chapa de USB, e daí um contrapiso armado de uns 5 centímetros, mais ou menos, para dar essa sensação de concreto na laje. Dentro das paredes e dentro das lajes, quando necessário, é instalado um isolamento térmico e acústico para reforçar o isolamento. A única diferença que a gente tem dos prédios para as casas é que nos prédios, por uma questão estrutural, provavelmente você tem mais perfis de madeira dentro das paredes, né? Importante deixar claro que essa madeira você nunca vai ver na tua vida. Se você não abrir a parede, não recortar, você nunca vai ver essa madeira na tua vida. Você não tem que executar qualquer tipo de manutenção ou acessar essa madeira. Nos prédios, a gente tem dupla camada de gesso, nas paredes e no forro. Então, tem uma camada a mais por uma questão de resistência a fogo, né? A gente usa 2 camadas de gesso, você compartimentar os cômodos com a resistência a fogo necessária, sem precisar ter sprinklers ou qualquer outra medida que até às vezes seria mais cara nesses ambientes. Tudo isso é produzido em fábrica, né? A gente produz hoje, por turno, cerca de 1.400 imóveis, com mais ou menos 23 pessoas na linha de produção. Dependendo do tipo, é um pouco mais, um pouco menos, e tudo isso que eu falei, né, das janelas, chicotes elétricos, hidráulicos, contramarcos, às vezes pontos de ar-condicionado, instalações de ar-condicionado, são instalados numa mesma linha de produção. É igual uma montadora mesmo. O painel roda a linha numa determinada velocidade e esses elementos vão sendo adicionados a esses painéis dentro dessa velocidade. A gente controla a nossa produtividade e as nossas metas baseado na velocidade que essa linha está operando. A gente sabe que se a gente completar um ciclo em X minutos ou em Y, a gente está andando melhor ou pior do que o previsto, né? Então, é um processo de gestão de produção muito parecido com a indústria automobilística, né? A gente não faz uma gestão em fábrica de metro quadrado de reboco instalado ou de metro quadrado de tijolo empilhado. Não, é por tempo de ocupação de uma linha de produção mesmo. É bem interessante. Entendi. E me diga uma coisa, e aí toda essa filosofia do Lean, você aplica totalmente isso acho que alterou profundamente a tua gestão da fábrica, você incorporou totalmente essas ferramentas Lean no processo, né? Totalmente. A gente segue muito mais a metodologia Lean, né? As ferramentas que a gente usa de gestão são muito mais parecidas do que de uma Toyota, por exemplo, do que de qualquer outra construtora que a gente já fez benchmark no mercado.
O nosso RP, por exemplo, que a gente usa, teve que ser completamente adaptado a uma indústria, né? A gente usa na nossa empresa módulos de RP de uma indústria e não de uma construtora. A gente usa os módulos de ORP lá na ponta, porque a gente tem um processo de agregação de valor no terreno, né? No final do dia, você tem um radier sendo feito no terreno, você tem alguns serviços sendo feitos no terreno, como uma construtora, mas a maior parte do processo roda no módulo de ERP que é de uma indústria, não de uma construtora, né? Entendi. E deixa eu entender uma coisa aqui, vamos só explicar para o telespectador aqui que está nos assistindo. O teu modelo de negócio hoje, ele é de uma... Você se considera hoje uma construtora ou um sistemista que fornece o trabalho para a construtora ou para o incorporador? Como é que é? Como é que você vende o teu negócio? Você entrega o quê para quem? Uhum. A gente é um bicho que não existe, eu acho, no mercado. A gente está tendo que se definir. Muita terapia, eu acho, para conseguir chegar numa conclusão de quem a gente é. A gente, eu acho que está muito mais para ser um sistemista, igual você comentou, que atende outras construtoras incorporadoras do que uma construtora em si. A gente não incorpora, a gente fornece obra, né? A gente a gente fornece obra para outras consultoras incorporadoras. A única diferença é que essa obra tem a sua maior parte feita em fábrica, ao invés no canteiro. Hoje, a gente é uma construtora. Se olhar o CNPJ da Tec Verde, a classificação fiscal dela, ela é uma consultora. A gente tem uma indústria como uma indústria meio para o nosso fim, que é construir coisas. Então, hoje, eu me classificaria como uma construtora que tem uma indústria como um meio para construir coisas. Eu acho que isso acaba sendo bem interessante, porque você tem que ter esse mindset dentro da empresa das duas coisas, né? A gente tem que ter um mindset de indústria para tudo aquilo que a gente faz como indústria, e a gente tem que ter um mindset de consultora, porque no final do dia você tem pessoas lá no canteiro recebendo esses painéis, montando e tendo que acabar essas obras num canteiro, com pessoas trabalhando no canteiro. Unir as duas coisas é um desafio sempre adicional. Se colocar tudo isso dentro do mesmo guarda-chuva e tentar ser muito bom nas duas coisas, né? Então, eu acho que com o tempo, a nossa tendência é se tornar cada vez mais uma indústria e cada vez mais preparar o mercado para ser autossuficiente nesse processo de montagem e finalização das obras, esses acabamentos finos finais. Esses acabamentos finos finais, muito provavelmente, o mercado local é muito melhor do que a gente, né? Ele já conhece a rede de fornecedores daquela região, provavelmente ele já tem os empreiteiros, já tem a cadeia de fornecedores formada. Eu acho que com o tempo, conforme a tecnologia for amadurecendo e a gente for capaz de fornecer softwares de gestão para os nossos clientes, for capaz de treinar e preparar eles para cumprirem com um papel mais importante lá na finalização da obra, eu acho que a gente vai conseguir ser cada vez mais indústria e menos construtor. Hoje a gente ainda é as duas coisas. Entendi. Quer dizer, hoje o teu cliente é o construtor ou incorporador. Você vende para esse cara. Você vai lá e entrega essa obra, vamos dizer, você entrega a obra pronta para ele. Exato. É como na minha casa, na minha vida, na maioria das vezes, essas duas figuras se confundem, né? Diferente, às vezes, de um setor comercial ou residencial de alto padrão, a gente atende hoje incorporadores e construtores. Sim. Sim. E agora fazendo vamos mudar um pouco assim, vamos pensar quando eu fiz a visita lá na tua fábrica, além de visitar a fábrica, eu visitei ali um conjunto, um conjunto habitacional que você tinha entregue, e tinha de um lado um conjunto feito em parede de concreto e tinha o teu Tec Verde em wood frame. Me chamou a atenção a diferença de
qualidade, vamos dizer assim, em termos de conforto e tal. E eu fiquei pensando o seguinte, em termos de prazo de execução, esquecer a questão da qualidade do produto final. Eu não dá porque estava pronto, eu não cheguei a perguntar a questão de prazo. Você tem uma ideia de você fala assim, não, a gente montou e você deu um dado aí em X tempo a montagem. Se eu comparar, grosso modo, vamos pegar a parede de concreto, que tem lá um tempo de obra e tal, e você fazendo no teu sistema, considerando o prazo de fábrica, de você ter a execução dos painéis todos em fábrica, e montagem de obra, qual é a comparação que você tem? Quanto você consegue reduzir no prazo de execução? Uhum. Acho que essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é complexa, se a gente for entrar em muito detalhe. Então, eu vou te dar uma resposta mais generalista até. Hoje, a gente, se considerar um canteiro, por exemplo, de 300 unidades, a gente conseguiria entregar essas 300 unidades entre 4 meses e 6 meses. De uma forma muito fácil. Por exemplo, da fundação até a entrega das chaves de uma casa ou de um prédio. Entre 4 e 6 meses para 300 unidades. A única diferença é que a gente consegue acelerar esse ciclo, né? Aumentar esse ritmo ou diminuir de uma forma muito mais flexível do que uma parede de concreto ou alvenaria. Basta a gente produzir mais casas numa fábrica, entregar essas casas, tendo um pouco mais de equipes de montagem no canteiro para montar mais imóveis ao mesmo tempo. Numa obra de parede de concreto, aumentar essa velocidade, eu acho que é um pouco mais complexo, né? Você precisa ter mais jogos de forma, você precisa ter muito mais gente, mais concreto, uma logística de canteiro mais complexa, e no final do dia tem um limite para a escalabilidade de um canteiro, né? Com forma de concreto, você manter a qualidade, o controle do desforme, eu acho que é um pouco mais difícil. E se comparar com a alvenaria, quase, não importa quantas pessoas você coloca no canteiro, você não consegue acelerar a obra proporcionalmente à quantidade de gente, né? Então, uma obra que a maioria das vezes você faz lá numa determinada velocidade em alvenaria, ou mesmo alvenaria estrutural, a gente consegue fazer pelo menos 4 vezes mais rápido essa mesma obra. Mais ou menos essa é a média, depois de a gente ter se comparado com o mercado, com os clientes nossos, que às vezes, igual você comentou, estavam fazendo a mesma obra com diferentes tecnologias lado a lado. Acho que essa velocidade é importante, fazer rápido, mantendo a qualidade, é muito mais importante, né? E se nós colocarmos, a gente falou de qualidade, falou de prazo, e se a gente colocar o atributo custo aí, como é que fica esse comparativo? Uhum. Aí também, eu acho que a gente tem dois perfis diferentes no mercado. Tem um perfil de um consultor médio, pequeno, e o perfil de um grande player do mercado. Quando a gente se compara com o consultor médio, pequeno, a gente consegue ser muito competitivo, porque a gente consegue levar o benefício da escala que a gente tem de uma forma muito mais impactante para esse cara. A gente consegue capturar melhor o valor da nossa escala e ter um produto que, mesmo considerando as nossas margens e os nossos impostos, a gente ainda consegue ser muito competitivo para esse player, nas casas e nos prédios, né? Para um grande player, para um player de maior porte, que já tem escala, já tem um poder de barganha com fornecedores e tal, a gente precisa, normalmente, ter um trabalho mais profundo de analisar o empreendimento como um todo, para que ele consiga entender todos os ganhos que ele tem com uma tecnologia industrializada. Normalmente, quando se compara daí, custo direto só, de construção, uma coisa com a outra, a nossa solução hoje, por conta até das nossas margens, dos impostos, acaba ficando um pouquinho mais caro. Daí, quando você olha os ganhos que você tem financeiros,
os ganhos que você tem em redução de indiretos de obra, redução de SG&A, redução de pós-obra, tem uma série de outras reduções que daí compensam isso, daí a conta fecha, né? Então, quando se trata de industrialização, é importante você olhar o todo, né? A viabilidade inteira do empreendimento e, Sim. às vezes, até do negócio, né? Não só o custo direto, porque senão acho que você acaba trazendo uma visão muito míope para a coisa. Bom, eu vou só mudar aqui de direção para eu conseguir acessar meu carregador, senão eu vou ficar sem bateria. Opa! Assim você vai conseguir ver todo o meu cafofo aqui, ó. Opa, tem até prancha de surf ali que eu já estou vendo, hein? Esse é o principal. A gente faz outra entrevista só sobre Caio, o surfista. Ali, ó. Quem viu a prancha de surf? Revelando, hein? Revelando a intimidade do empreendedor surfista, hein? Ali, ó lá. Estamos vendo ali. Beleza. É o que isso aí. a gente recuperar a energia, né? É isso aí. É a válvula de escape. Carregou aí? Carregou, estamos lá. Beleza. Estamos com energia. Deixa eu te fazer uma outra questão. Bom, então aí já falamos da jornada da Tec Verde e tal, o foco do negócio, comparativo com outros sistemas, custo, prazo, qualidade. Deixa eu te falar. Bom, aí você está hoje nessa capacidade de produção que você falou, com esse número de unidades, foco no Minha Casa Minha Vida. Bom, então a gente pode dizer que há uma consolidação, né, do modelo de negócios, foco no Minha Casa Minha Vida. Olhando para frente, daqui 5 anos, onde vai estar? Qual é a meta? Qual é o sonho da Tec Verde? Daqui 5 anos, estaremos onde? O nosso sonho sempre foi tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável, né? Hoje a gente já está atendendo os maiores players do mercado, né? MRV é cliente nossa, HM é cliente nossa, para listar 2 só dentre diversos outros players locais ou nacionais aí. Eu acho que quando a gente começa a ter esses caras como cliente, óbvio que ainda não numa escala que a gente gostaria, mas já são nossos clientes, estão usando a tecnologia, eu acho que a gente está começando a se aproximar do nosso sonho. Acho que o dia que a gente tiver, o dia que o wood frame for a solução mais adotada por esses grandes players, eu acho que a gente estaria com a nossa missão cumprida. Esse é o meu sonho grande, fazer com que o wood frame se torne o mainstream, principalmente de habitação de interesse social. Acho que o dia que a gente conseguir isso, significa que a gente está conseguindo, de fato, tornar o nosso setor mais industrializado e sustentável, né? De forma prática, eu acho que nos próximos anos a gente vai continuar investindo muito no desenvolvimento de produto, com um foco bastante grande em redução de custo. Se pensar em indústria automobilística, né, que ganho você tem para reduzir de custo num carro? Parece que já chegaram no limite. Não, todos os anos a indústria automobilística consegue evoluir em produtividade e reduzir custos graças à produtividade. A construção civil, a gente teve a produtividade da nossa indústria decrescida, né, em cerca de 0,5% ao ano nos últimos 15 anos. E o nosso objetivo nos próximos anos é inverter essa curva, conseguir destinar um esforço bastante grande para o aumento de produtividade, redução de custos dos nossos produtos, porque a gente acha que isso é o verdadeiro subsídio que o nosso setor precisa, né? Se a gente conseguir reduzir o custo de um apartamento com engenharia, com tecnologia, a gente vai conseguir fazer com que mais e mais famílias acessem uma moradia digna, de qualidade, sustentável, sem precisar de nenhum governo ou de nenhum subsídio financeiro. Acho que essa deveria ser não só a nossa missão, mas a missão do setor como um todo, né? Acho que esse sonho, essa missão deveria ser o elo de ligação entre toda a cadeia da construção civil hoje no Brasil. Como é que a gente torna o nosso setor mais produtivo, com engenharia, com uma cadeia de fornecedores mais bem formada, mais bem padronizada. Acho que nos Estados Unidos e no Japão se tem isso já um pouco mais evoluído. Como é que a gente
se utiliza dessa missão para ter um setor mais eficiente e depender cada vez menos de governo para ser viável para a baixa renda. Eu acho que é um país que precisa de solução para a baixa renda. E eu não acredito em políticas populistas ou assistenciais. Assim. Eu acho que a gente tem que conseguir resolver os nossos problemas sociais a partir da liberdade econômica, a partir da nossa capacidade enquanto empreendedor de desenvolver soluções para isso. Eu acho que no Brasil a gente tem mão de obra intelectual de sobra para desenvolver as soluções que a gente precisa para resolver os nossos problemas sociais sem nenhuma esmola de ninguém, assim. E a gente não eu, mas a Tec Verde é muito engajado nessa missão, assim. Esse é o nosso sonho grande, assim, conseguir se tornar o maior fornecedor de casas no Brasil, porque a gente conseguiu chegar lá graças à nossa capacidade empreendedora mesmo. Dentro desse sonho grande, desdobrando para ações práticas, você tem hoje uma base aí em Curitiba, no Paraná. A ideia seria abrir novas fábricas, São Paulo, outras regiões do Brasil. Aí teria, para fazer isso acontecer, você teria que expandir essa capacidade produtiva, né? Sim, hoje a gente tem como sócio, na virada do ano, né, compraram boa parte da empresa, compraram o controle da empresa até dois grandes players globais, né, a Etex, que é um player belga, no Brasil já tem uma marca no mercado que é a Gibson, mas é um grupo que fatura mais de 10 bilhões por ano no mundo. O outro sócio nosso é a Arauco, talvez a maior, se não uma das maiores empresas chilenas e uma das maiores empresas da América Latina. Então, a gente conseguiu trazer para dentro do nosso sonho players que nos dão hoje a capacidade de sonhar grande, de saber que a gente tem hoje robustez para, se precisar fazer qualquer investimento para ampliar a capacidade, para desenvolver tecnologia, a gente tem hoje estrutura para isso. Desenvolver novas fábricas é parte desse processo. A gente hoje tem no nosso plano de, nos próximos 4 ou 5 anos, implantar pelo menos mais 2 grandes fábricas no Brasil, né? Mas a fábrica em si é a consequência, né, de um processo de você criar mercado, desenvolver demanda, conseguir reduzir custo, conseguir trazer os grandes players para dentro dessa tecnologia. Acho que aí é onde vai estar o nosso principal foco. A fábrica é consequência. Perfeito. E eu acho que... Acrescentando, Bob, desculpa te interromper, eu acho que o CTE tem exercido, quando eu falei do sonho grande, enquanto estava falando, eu estava quase que lembrando dos teus últimos discursos, né, das tuas últimas iniciativas e tal. E eu acho que o sonho grande da Tec Verde tem tudo a ver com os movimentos que você tem puxado, né, de revolução digital no setor, das certificações, dos programas de qualidade, agora com os programas que o CTE está empreendendo da industrialização do setor, né, na indústria 4.0 e da aplicação do Lean para o setor. Acho que tem tudo a ver com isso. Acho que a Tec Verde é uma peça nesse quebra-cabeça, mas iniciativas como a que o CTE tem, eu acho que são tudo que o setor precisa. Assim, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a puxada é essa, né? E eu acho que com essa crise da pandemia toda aí, do coronavírus, eu acho que ela tem um lado revelador, né? Toda essa questão da saúde pública, das favelas, né? E isso tem jogado na cara da sociedade brasileira que nós temos muita coisa a fazer, né? Nós temos uma exclusão social muito forte, nós temos uma questão de saneamento básico, que 50% da população está excluída do saneamento. Nós temos um déficit habitacional que passa-se décadas, a gente não consegue resolver, né? E eu acho que a industrialização da construção, a construção civil tem um papel extremamente relevante para ajudar, contribuir, né, na solução disso tudo.
e vai muito na linha do que você falou, né? Temos que aumentar a nossa produtividade exatamente para poder repassar à sociedade esse aumento de produtividade. E eu só vejo o caminho da industrialização, da inovação, né, de aumento de produtividade, é o caminho que nós temos que percorrer. E faz parte disso tudo essa história, digitalização, industrialização, inovação, indústria 4.0, etc. Tal. Esse grande movimento que todos nós estamos procurando empreender, né, e eu acho que a Tec Verde é um exemplo prático e desse espírito, né, de empreendedorismo, de inovação, de pensar fora da caixa e não se conformar com esse atraso crônico, né, que a construção civil tem, de queda de aumento, em vez da produtividade aumentar, cai, né? Então, acho que esse inconformismo saudável, eu acho que é o caminho, a gente tem que navegar nesse sentido. Então, é isso, estamos aqui encerrando essa nossa conversa, acho que fantástica, né? Se pudéssemos clonar Caio Bonato, Brasil afora, acho que a construção civil ganharia muito com isso. Precisamos de outras Tec Verdes Brasil afora para poder transformar o nosso setor, melhorar a sociedade, combater o déficit habitacional e contribuir para um Brasil melhor, para uma sociedade mais justa e uma inclusão social maior. Então é isso, vamos encerrando aqui essa nossa série, mais uma jornadinha na nossa série RCD em Casa. Agradecer ao Caio pela contribuição aqui, vamos que vamos, até a próxima. Caio, namastê. Valeu, irmão. Namastê, obrigado. Valeu aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau.